Marcos 10, 48 ao verso 52. Depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade, seguido pelos discípulos e por uma multidão, e um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou: Tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é o seu dia, ele está chamando você, levante-se. Jogando longe sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. Jesus perguntou: O que você quer de mim? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Siga o seu caminho, sua fé salvou e curou você, disse Jesus. No mesmo instante, ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada fora. Deus, que bom estarmos aqui nesse dia, neste lugar, tendo a mesma experiência, podendo desabafar o nosso coração em oração, podermos ser inspirados por tantas vozes aqui, tantas mensagens. Que bom, nós gostamos de estar aqui. E nesse instante ainda queremos insistir nesse exercício da reflexão do Evangelho, dessa história aqui que Jesus protagoniza, que Jesus inspira. Aquieta o nosso coração, que a gente possa ter ouvidos para ouvir com atenção. Nossos dias são tão corridos e a nossa atenção é tão concorrida, tão disputada, que a gente precisa da graça do Senhor para quedar o coração, as vozes interiores, para ouvir a Tua palavra nesse instante. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero lançar sobre esse texto um olhar existencial. Quero fazer uma leitura existencial dessa narrativa que a gente leu hoje à noite. Até porque eu acho que é um desperdício nós lermos as narrativas bíblicas literalmente. Acho que a gente perde muito. Nós podemos ter mais sentido e significado se a gente lê as narrativas bíblicas de maneira metafórica. Aí é muita palavra de Deus, muita mensagem a gente pode garimpar desse tesouro que é o Evangelho de Jesus. E, obviamente, esse texto não foi escrito para meramente nos ensinar que Jesus faz milagre, que Ele é poderoso, Ele faz milagre, Ele faz o cego enxergar. Não é meramente para isso. Também não para nos ensinar que a saída da vida são milagres pontuais. Na hora que a gente quiser acessar, quando a gente estiver em dificuldade, a gente pode acessar um poder que a gente é agraciado com uma cura, um milagre, extraordinário. Não. Para um milagre acontece exatamente porque é da ordem do extraordinário. A gente não tem como manipular e escolher e provocar os milagres. Então, eu quero pensar a cegueira de Bartimeu como uma escuridão existencial, uma escuridão da alma. Aquele momento em que talvez você experimentou de estar num porão escuro e frio. Vez por outra a gente passa por esse tempo da angústia. A posição existencial de Bartimeu é sentado à beira do caminho. Seria medo de arriscar? Prisão? Seria letargia? Falta de oportunidades? Vez por outra nós vivemos essa escuridão da alma, em diferentes graus e naturezas.
uma tristeza profunda, depressão, melancolia, angústia. Mas é coisa de ser humano. Basta viver para experimentar isso. Você não deve se sentir culpado porque você, vez por outra, vive essa tristeza profunda. Angústia é próprio de gente. O filósofo francês André Comte-Sponville escreveu assim: verdade da angústia. Somos fracos no mundo e mortais na vida, expostos a todos os ventos, a todos os riscos, a todos os medos, um corpo para as feridas ou para as doenças, uma alma para mágoas, e ambos prometidos à morte, ficaríamos angustiados por menos. E ele ainda fala assim: o que seria o homem sem angústia? A arte sem angústia? O pensamento sem angústia? E Vinícius de Moraes diria que o poeta só é grande se sofrer. A angústia é fato, é próprio de gente. Todos somos assim, em graus diferentes, mas todos têm suas angústias. Não se deixe levar pela pseudo-felicidade de algumas pessoas nas mídias sociais. Poxa, que gente feliz, cara. Que família bem resolvida. Olha que menino educado, que criança educada. Essa família, não se deixe levar. Como disse Caetano, ó, de perto, ninguém é normal. Eu gostei dessa frase de uma música dele. De perto, ninguém é normal. Né? Então, não se precipite, né, em ter inveja da pseudo-felicidade das pessoas nas mídias sociais. Você não tem que se sentir culpado porque vive uma tristeza profunda. Pelo amor de Deus, não pense que Deus está pesando a mão, ou porque você tem um pecado escondido que você ainda não descobriu. Se não é seu, é do seu pai, ou do seu avô, do seu tataravô. Não, pelo amor de Deus, seria um peso sobre peso. Não pense isso. Né? Você não tem que se sentir culpado porque vive a angústia ou até mesmo a depressão, mas você pode fazer algo a respeito. Você precisa fazer algo a respeito. Não fazer é entregar os pontos, é desistir do jogo antes de terminar a partida. A questão não é se vamos viver ou não uma escuridão da alma, mas o que vamos fazer com ela. Primeira coisa que eu queria destacar: quando na escuridão da alma, ponha à prova os seus fantasmas interiores. Quando Bartimeu soube que Jesus passava por ali, ele gritou dentro da sua escuridão: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tateando no escuro, sem nada a ver, sem nada para se apegar, como diria Gilberto Gil, sem cordas para segurar, Bartimeu chama por aquele que nunca viu, só ouviu falar. É pura fé. Enxergar no escuro, falar com quem não se vê, confiar naquele que está passando. Mas aí a multidão, cara, fica quieto, cala a boca, Bartimeu. Como se não ouvisse, Bartimeu continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que para a multidão, Bartimeu, além de cego, é surdo. Ele simplesmente ignorou, não perdeu tempo, não perdeu saliva e continuou a clamar: Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. A voz da multidão representa as vozes dos nossos fantasmas e medos. Você os tem? Uma vozinha, vez por outra, querendo te jogar para baixo. Vez por outra, essas vozes que nos assombram, tentando nos intimidar, dizendo que não vai dar certo, que não adianta insistir, que não somos capazes. Você já ouviu essas vozes? E muitas vezes a gente confia nessas vozes. Muitas vezes a gente se entrega. Muitas vezes nós somos convencidos por esses inimigos interiores e a gente paralisa. Sentamos à beira do caminho, numa tristeza profunda, no porão da existência. Como essas vozes são poderosas, gente.
mesmo mentirosas, como elas são poderosas. Deixamos que os medos escrevam o próximo capítulo da nossa vida. Assisti nesses dias ao filme It 2. Pense num filme de terror, pense num filmaço, pense num filme louco. Eu gosto de filme de terror. Os caras são artistas, meu, né? de provocar a sensação ali do medo, né? A maquiagem, a trilha. E uma frase no início do filme logo me chamou a atenção, né? O narrador falava assim: às vezes somos aqueles que queremos esquecer. E é mesmo, é bem isso. E nós somos atraídos muitas vezes pelo medo. É a lógica do filme, né? O medo nos atrai. A gente ouve as vozes dos nossos fantasmas, deixamos que esses medos determinem quem somos. Queremos esquecê-los, mas parece mais forte. Às vezes a gente consegue driblar, às vezes não. Às vezes a gente vence, às vezes a gente perde. E sabe qual é a nossa chance, gente? Fazer ouvido de mercador. Sei lá, dar uma de doido, igual Bartimeu. Né? Fazer ouvido de mercador, às vezes só dando um de surdo mesmo, para não ouvirmos essas vozes dos nossos fantasmas. Ou a nossa chance é orar como o salmista no Salmo 42 e se perguntar: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Um solilóquio desse já é oração, gente. Por que estás abatido, ó meu? Questiona, por que essa tristeza? Por que essa angústia? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não é verdade que a tristeza não tem fim. Não é verdade, pelo amor de Deus, não é possível, pelo menos uma pausa, ignorar essas assombrações e continuar, assim como fez Bartimeu. Você não imagina onde pode chegar, se fizer ouvidos surdos a essas vozes interiores, gente. Aqui não é blá 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 não, você não faz ideia o que pode fazer, se você ignorar essas assombrações, e continuar assim como fez Bartimeu. Carpinejar tem um texto que se chama O Impossível é Sobrenome do Medo. Eu gostaria de ler para vocês. Perdemos mais tempo arrumando desculpas do que vivendo. Perdemos mais tempo adiando do que aceitando a dificuldade. Perdemos mais tempo explicando a desistência do que enfrentando o sim. Eu garanto que a fuga dá mais trabalho do que se encontrar, porque estaremos longe, mas com saudade. Porque estaremos protegidos, mas vazios. Porque estaremos aliviados, mas entediados. A vida é simples, milagrosamente simples. A esperança é firmeza. Consiste em seguir adiante, mesmo com pânico, mesmo com receio. Não há como acalmar o coração senão vivendo. Parece que nunca conseguiremos fazer, mas vamos fazendo, acredite. Toda a vida foi feita de sustos bons. Somente tememos o que é importante, somente temos dúvida do que é essencial, somente entramos em crise por enxergar com clareza a dimensão de nossa escolha. Os riscos valorizam a recompensa. Viver não é para solitários. Sempre tem alguém nos chamando para nos acompanhar no perigo. Eu pensei que nunca percorreria o corredor de minha infância caminhando, mas o voo me esperava do outro lado. Eu caí e ele me levantou com suas mãos de regente. Eu pensei que nunca me manteria equilibrado numa bicicleta, mas meu pai fingiu que segurava a minha garupa e pedalei de olhos fechados com o vento me guiando. Eu pensei que nunca aprenderia a ler e a escrever, mas a letra da minha mãe foi a escada para as histórias. Eu pensei que nunca teria uma namorada, mas o beijo veio distraído no recreio da 2ª série. Eu pensei que nunca conseguiria nadar, mas os braços foram se revezando até atravessar a piscina. Eu pensei que nunca passaria no vestibular, mas sacrifiquei noites e pesadelos para um lugar na faculdade. Eu pensei que nunca teria filhos, eu pensei que nunca dividiria a casa com alguém. Eu pensei que nunca seria dependente do olhar de uma mulher. Eu pensei que nunca teria dinheiro, eu pensei que nunca seria feliz. Eu pensei, mas fui fazendo. O impossível é apenas o sobrenome do medo. Lindo, né?
Bartimeu talvez pensou que Jesus nunca o ouviria, mas mesmo com a multidão mandando ele calar a boca, ele ainda clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não faz ideia o que pode acontecer se você ignorar as vozes dos seus medos e for fazendo, fazendo, fazendo e fazendo. Segundo, para não desistir da vida, a saída é a coragem. Não existe outra saída. Quando Jesus manda chamar Bartimeu, nós lemos assim: jogando longe a sua capa, ficou em pé e foi até Jesus. Essa imagem que o evangelista nos empresta é bem sublinhada, né? Parece alto relevo. Jogando longe a sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. Fala de uma atitude resoluta de Bartimeu, parece que sem volta, né? Uma decisão corajosa. Bartimeu joga fora o que pareceria ser um amuleto, quem sabe, ou uma muleta, quem sabe uma proteção, a sua capa, tudo que ele tinha, tudo que o mendigo tinha, e joga longe, uma decisão que exige coragem. Por que jogar fora a capa? Parece que o texto quer dizer mais, e a gente pode imaginar, a capa talvez fosse sua zona de conforto, a sua segurança. Às vezes, se instalar no medo parece mais cômodo, é mais quentinho, não oferece risco, não me exponho. E você pode perguntar: mas, Márcio, o que fazer para não ter medo? E quem disse que eu estou dizendo para você não ter medo? É impossível não ter medo. Ter medo é legítimo porque é humano. Eu estou falando de coragem. E coragem não é a ausência do medo. No filme O Dragão Vermelho, 2002, um dos filmes mais bonitos que eu já vi, há um diálogo entre o psiquiatra Lecter, que é o Hannibal, né, que é o canibal, que está preso, e um agente especial que vai lhe pedir ajuda para capturar um serial killer. E depois de uma discussão acalorada, em que o agente está desistindo da conversa e dá as costas para ir embora, o Lecter chama a atenção dele com uma frase brilhante: você tem medo, mas não é covarde. Você tem medo, mas não é covarde. A questão não é ter medo, a questão é se o medo vai inibir as minhas faculdades, a minha criatividade, a minha imaginação, e vai me enfiar debaixo de uma capa protetora. Coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de encarar as situações apesar do medo. O que é que eu faço com os medos, Márcio? Leva a tiracolo. Se junta a ele, leva junto. Leva junto, como cantou Milton Nascimento: nada a temer se não correr da luta. Nada a fazer se não esquecer o medo. Leva o medo e vai junto. Sem coragem, nós não sobrevivemos. Para não desistir da vida, há de se ter coragem. Eu sei que é difícil, mas essa é a chance de viver, e viver melhor. Todas as vezes, ou a maioria das vezes, que você se superou, que eu me superei, a gente encarou o medo. Toda vez que a gente fez algo de valor, algo de belo, algo de bom, a gente teve que encarar o medo. A gente teve que levar o medo a tiracolo. Isso é fé. Fé é a coragem de continuar apesar dos medos. Você já deve ter passado por uma situação que lhe apavorou, mas você tomou a atitude de continuar. Nada a fazer, senão continuar. Vou ficar aqui. E disse: eu vou. O medo não foi embora, mas você avançou mesmo assim. Uma dessas vezes, quando eu morava em Curitiba, e aí eu fui fazer faculdade de música, mas antes do vestibular propriamente dito, tem o teste de aptidão. E aí, para o teste de aptidão, 2 semanas antes eu recebi uma partitura de uma música para tocar o violão, e aí eu teria que tocar aquela música, e além dessa música, outra música com um grau de dificuldade semelhante. E aí no dia do teste, eu morrendo de medo,
Cara, música difícil, eu estudando, e às vezes conseguia, às vezes não. E aí, no apartamento, 1 hora antes do teste, eu pensando, puxa, acho que eu não vou não, cara. Aí, não vou. E aí, e ainda estudando ali, foi um tempo que eu fiquei ali naquela dúvida, vou ou não vou? E aí, cara, eu vou. Pior que pode acontecer é eu não passar, e daí? Eu vou. Aí fiz meu miojo com ovo, lembro até hoje, que miojo gostoso. E aí, peguei meu violão, eu morava perto da faculdade, e eu já fui para cima, cara, vamos, não, se não der certo. E eu fui lá e, tremendo, fiz o teste, passei, concluí o curso, mas eu percebi que mesmo se eu não tivesse passado, aquela decisão já teria sido muito bom para o meu caráter, né, para mim como ser humano, como gente, ter encarado aquele medo. Eu fui com os meus medos, mas eu fui. Você não pode escolher não ter medo, não tem como. Mas você pode escolher continuar apesar dos medos. Isso você pode escolher. Por último, fé é a arte de se salvar. Quando o cego Bartimeu recobra a visão, Jesus diz assim, diz algo que merece a nossa atenção, gente. Siga o seu caminho. Sua fé salvou e curou você. Não é a primeira vez que Jesus diz isso. Em muitos outros momentos ele diz para a mulher, diz para o homem, diz para o religioso, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. O que Jesus quer dizer aqui? Parece que Jesus quer lembrar que em nós, gente, há uma força que ele chama de fé, suficiente para nos salvar, nos colocar em movimento, nos despertar, nos tirar da beira do caminho. Parece que Jesus está querendo insinuar isso, não somente aqui, mas em outras narrativas, que em nós há essa fé. Foi a tua fé, mulher, foi a tua fé, Bartimeu, que colocou você em movimento, que começou esse processo. E aqui, gente, tem um paradoxo maravilhoso, é que a saída, é que a salvação não está fora, mas dentro de nós. Não está num esforço extraordinário, mas num gesto simples. A salvação está dentro do caos, dentro dos labirintos, na escuridão da nossa alma. Tem potencial de salvação. A sua fé pode te libertar disso. O fracasso, olha, veja o paradoxo, dentre tantos outros do cristianismo, o fracasso, de onde vem a força de um fracassado? O fracassado tira a força da sua fraqueza. O escritor aos Hebreus escreveu isso, falando de gente de fé. Da fraqueza tiraram forças. Já aconteceu isso com você? Parecia que não ia dar, e você inventou forças da onde não tinha. O apóstolo Paulo orou 3 vezes a Deus, pedindo que Deus tirasse um espinho na carne. É uma metáfora para uma dificuldade que ele tinha, que a gente não sabe dizer o que é. Sabe o que Paulo ouviu de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que lindo, gente. A gente não precisa ir muito longe. Quem está sem esperança deve tirar a esperança da falta de esperança. Romanos 4,18. Abraão, conhecido como pai da fé, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. De onde vem a fé? Daquele que tem dificuldade de acreditar, da incredulidade. Não é louco isso? Foi a oração de certo homem, quando chegou a Jesus pedindo ajuda, e Jesus falou assim, se creres, verás a glória de Deus. O que foi que o homem respondeu? Eu creio, Senhor, me ajuda na falta da fé. Olha que louco.
Eu creio, Senhor, ajuda na minha falta de fé. De onde surge a vida, gente? Do caos. A vida surge do caos. Gênesis 1, a gente lê isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, ou seja, um caos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. É do caos que a vida surge. Na metáfora da criação, parece que a sabedoria bíblica quer nos ensinar que no meio do caos é possível nascer um mundo, que no meio do asfalto pode nascer uma flor, que de um vale de ossos secos, Deus pode reinventar a vida. Não desperdice seus sentimentos e emoções. Não fuja deles. Aí tem potencial de salvação. É aí onde Deus quer se encontrar com você. Bartimeu tirou luz da escuridão da sua alma, imaginou movimento a partir da sua inércia, cavou coragem dos seus medos e provou a salvação a partir da sua fé. O texto começa com Bartimeu sentado à beira do caminho e termina com Bartimeu andando pela estrada fora. Quase que ele canta a música do pastor Márcio, né? Vamos pela estrada fora. Quando a gente está mal, se sentindo pior, é claro que a gente precisa de oração, de um ombro amigo, de ouvidos, da pregação do Evangelho, da energia do culto, do estímulo dos irmãos. Mas na hora H, é com você. Na hora do vamos ver, é com você. A força, coragem, a fé que você precisa para continuar, não vem de outro lugar, senão de você mesmo. Não vem dos céus, não vem de Deus, de outras pessoas, mas de você. Jesus falou para Bartimeu, a sua fé salvou a sua vida, e o mesmo serve para você, a sua fé pode salvar você. Márcio, mas está muito carnal esse negócio aí. Está muito sem Deus essa história, cara. E a gente ouve muito quando a gente foca assim na humanidade, né? Gente criticando, está muito humanista essa teologia, muito humanista. Cadê Deus, Márcio, nessa história? Ora, Deus já fez o que tinha de fazer. Sabe o que foi? O convite. Não foi isso que ele fez para Bartimeu? Chama o Bartimeu aqui. É isso que Deus faz. Convida, interpela, chama a vida, provoca, bate a porta. A outra parte é sua. E Ele não vai fazer. Sinto muito. Ele não vai fazer. Mas é só isso que Deus faz, Márcio? O convite? Não. Ele também fica torcendo. Vai filha, tu consegue. Vai, filho, puxa, eu queria tanto que você... Eu já fiz o convite, vem, falta pouco, vem, caiu, levanta, eu estou te esperando. Você pode, a tua fé pode salvar. Vem, filho, vem, filha. Ele fica torcendo como um pai babão, que nos ama de paixão. Olha que escandaloso. Deus tem fé em você. Isso é tudo, não é como a gente canta? Ele acreditou e isso é tudo mesmo, gente. Mas não basta ter fé em Deus e não basta saber que Ele tem fé na gente. É necessário que você tenha fé em você mesmo. E eu vejo, gente, no ministério de Jesus, muito essa vontade, esse grito, esse desejo, né, esse exercício de Jesus querer fazer que o homem acredite nos seus potenciais, que a mulher acredite que ela pode. Jesus incitando, Jesus interpelando, você pode, acredita nisso, você vem. E se você fracassar uma vez, Deus vai lhe dar outra chance. Se fracassar de novo, Deus vai dar outra chance. Deus vai te dar quantas chances forem necessárias, porque o seu amor não cansa. Coisas novas e bonitas podem acontecer se a gente continuar, se a gente arriscar, se a gente jogar a capa longe.
Nós temos alguma garantia que vai dar certo, Márcio? Não. Mas ficar à beira do caminho já é morte. Tenha ânimo. Levante-se. Deus está chamando você.